foste morto com seu sangue das trevas nos tirou, redimidos, perdoados, ao seu reino nos transportou. Digno tu és, digno és, Cordeiro de Deus, digno és. Bom dia, pessoal que está chegando. Estamos começando mais um Sempre Gratidão. Hoje é segunda-feira, mas já é o nosso terceiro dia de gratidão a Deus nessa semana. Muito obrigado pela sua presença. E eu vou chamar aqui a Eli para a gente ir começando. Bom dia, Eli. Bom dia, Su, tudo bem? Que bom estarmos aqui mais um dia, despertando o mês de maio. Com louvor, nós estamos despertando o mês de maio, dizendo bem-vindo mês de maio, seja abençoado o mês de maio. Vamos fazer isso? Assim seja. Eu gostaria de ler uma palavra reforçando esse convite. Está aqui no Salmo 136, diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, o seu amor dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre, que com habilidade fez os céus, o seu amor dura para sempre, e estendeu a terra sobre as águas. O seu amor dura para sempre. O seu amor foi conosco até o dia de hoje, em todos os meses da nossa vida, e o seu amor continuará conosco no mês de maio e em todos os meses da nossa vida. Eu convido você a dar graças a Deus pelo mês de maio. Então, você que está chegando, seja bem-vindo. Hoje nós temos, você pode deixar a sua palavra aqui, a sua gratidão, você pode escrever aqui nos comentários, tá bom? A gente quer ver aqui também a sua participação, deixando o seu agradecimento a Deus. E hoje nós temos uma convidada que sempre está conosco, que é a Camila, e eu vou chamar você. Camila, você está por aí? Oi, bom dia! Tudo bem? Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada mais uma vez a sua. Você já é da nossa, já faz parte desse projeto, né? A gente não abre mão da sua presença aqui todo mês, nessa primeira semana, para estar junto com a gente. É sempre uma palavra de edificação que você também nos traz. Obrigada, viu? E fique à vontade agora para trazer aquilo que você tem no seu coração. Eu sei que tem coisas aí para você contar. É verdade, é verdade. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, como eu falo todos os meses, né? Para mim é sempre uma honra, um privilégio poder participar com vocês, poder compartilhar um pouco do muito que Deus tem feito em nossas vidas, né? Esse ano de 2021, ele começou diferente, mas tem sido extraordinário, e a gente tem que só agradecer mesmo por tudo que Deus tem feito e por tudo que Ele irá fazer, né? Bom, hoje a Sueli e a Eli me pediram para conversar novamente sobre aquele tema de provisão por trabalho, oportunidades e criatividade, né?
E aí daqui a pouquinho eu vou contar especificamente o meu testemunho do que aconteceu comigo novamente, como fruto de começar o mês agradecendo por aquilo que virá, sem saber ao certo o que virá, né? Mas antes de contar meu testemunho, eu queria fazer menção à mensagem que o meu pastor, né, pastor Eduardo Bortolozzi, ontem pregou na igreja sobre o tema era quando as impossibilidades se tornam possibilidades. Eu até gostaria de incentivar você que mas eu gostaria muito de te incentivar a ver essa mensagem, porque ela realmente vai de encontro, ela fala exatamente sobre esse tema de provisão, de trabalhos, oportunidades. Mas aí ele falou algumas coisas que eu gostaria de comentar aqui um pouquinho. Então, como eu falei, o título era Quando as impossibilidades se tornam possibilidades, e o trecho bíblico dessa mensagem está lá em 1 Reis 17, dos versículos 7 ao 24, que é o encontro de Elias com a viúva de Sarepta. 1 Reis 17 é a primeira menção de Elias na Bíblia, é quando ele começa o ministério dele, né? E aí no comecinho do capítulo 17 fala o reinado de Israel era de Acabe, que se casou com Jezabel. E aí Elias, ele profetizou por conta das coisas ruins que estavam acontecendo, ele profetizou que por 3 anos haveria um período de seca, né? Lá em Israel. E aí Deus manda ele para um local, para uma torrente que fala lá, né? Que é onde haveria água, e todos os dias de manhã e à noite Deus mandava corvos, né, para alimentá-lo, levando pão e carne. Só aí já é só essa mensagem, esse trecho da Bíblia já fala muito sobre provisão, né, e como que quando a gente cumpre uma determinação de Deus, que Deus entra com provisão mesmo. Foi isso que aconteceu com Elias. E nesse caso, Camila, é a provisão sobrenatural, porque ele estava totalmente impossibilitado. Se dependesse dele, ele ia morrer de fome, né? Exatamente, exatamente. E aí, só que aí continua lá nos versículos que por conta da seca, que não estava chovendo, essa torrente secou, né? E aí Deus manda ele ir para uma outra cidade e diz, vai para lá, porque eu já mandei para uma viúva que vai te alimentar durante esse período de seca. Aí Elias obedece, vai para lá, que aí ele tem esse encontro com a viúva, né? Que começa a história deles. E aí o interessante é que ele manda a viúva fazer um bocado de pão, né? E ela fala assim, não, mas eu tô aqui, não sei como que eu vou conseguir te atender, porque eu tô aqui recolhendo gravetos para fazer a última refeição minha e do meu filho, porque a gente só tem mais um bocado de farinha e azeite e a gente vai comer e a gente vai aguardar pela morte, porque eu não sei mais o que fazer. Aí ele fala, não, vai lá, faz, porque não vai te faltar. Estou parafraseando, falando com as minhas palavras, né? Pode obedecer, porque realmente, de fato, não vai te faltar. E ela vai, faz, e aí continua o capítulo falando que por um longo período não faltou nem farinha, nem azeite, e essa viúva ficou se alimentando a família dela e alimentando Elias também, e Elias ficou lá por um longo tempo. E aí eu estava até pensando sobre isso, também, uma outra coisa sobrenatural, porque esses dias mesmo eu fui fazer um bolo para o meu filho e tinha uma farinha que já estava, acho que um mês, um pacote de farinha fechado, e eu não usei. E aí eu fui pegar, já estava velha aquela farinha, já estava ruim, eu tive que jogar o pacote inteiro. Aí ontem, quando ele estava falando isso, me veio isso à mente. Falei, nossa, como é incrível, né? Deus, além de prover a farinha, esse alimento não estragou, né? Que farinha é uma coisa que estraga tão rápido, não estragou pelo tempo que eles precisaram se alimentar, né? Então, essa passagem é linda mesmo. Mas aí o pastor, ele falou sobre que as impossibilidades, elas se tornam possibilidades quando primeiro eu entendo que eu tenho
tudo, ou seja, eu sou grata a Deus porque eu entendo perfeitamente que eu tenho tudo. Ele até falou assim, não desperdice os seus dias pensando naquilo que você não tem. Simplesmente agradeça por tudo que você tem, porque às vezes o tudo que é para você parece não ser nada ou parece ser pouco, para Deus é o suficiente para ele fazer um milagre, porque ele é especialista em fazer muito com pouco ou com quase nada, né? E aí até ele citou uma frase que é de um outro pensador chamado Steve não sei falar exatamente o sobrenome dele, né? Mas enfim, ele falava assim: ao invés de você sempre orar, Deus me abençoe com mais, eu o encorajo a orar. Deus, use o que eu tenho, pegue o pouco que eu tenho e faça transbordar. Olha que maravilhoso. Então, nós que estamos nesses 7 dias, né, nesse propósito, nesse jejum, de só agradecer, de não murmurar, de não julgar as pessoas, nós que estamos nesse propósito e temos visto Deus operar em nossas vidas, ao invés da gente sempre orar, Deus me abençoe com mais provisão, com trabalho, com oportunidades, eu posso orar, Deus, muito obrigada pelo que o Senhor tem me dado, por tudo que eu tenho nas minhas mãos. Eu não estou enxergando saída, mas eu te agradeço pela tua provisão, porque eu sei que o mês de maio vai ser um mês extraordinário na minha vida, como ele falou no começo, né? Porque o amor de Deus é leal. Lealdade é uma palavra muito importante nessa lealdade. Às vezes é melhor você ser leal a alguém do que você ter outros compromissos, porque você não vai falhar, você não vai deixar aquela pessoa na mão. E na palavra de Deus está falando que o amor de Deus é leal, ou seja, ele não falha, ele não vai faltar em nenhum momento da nossa vida, né? E aí ele fala, então, isso se torna uma possibilidade quando eu entendo que eu tenho tudo. E entrego esse pouco, que para mim é nada, aparentemente parece não ser nada, nas mãos do Senhor, né? E o outro o ponto 2 valoriza o processo e não apenas o resultado, né? Essa questão de processo é uma coisa que me chama muita atenção, que Deus assim sempre ministra no meu coração, essa questão de que ele tem processos nas nossas vidas, né? Às vezes nós estamos aguardando por algo e às vezes a gente fica nessa ansiedade de querer logo a solução dessa questão, mas a gente precisa entender que há o processo de Deus também na nossa vida, né? E até o pastor também falou que é uma outra frase de um outro autor que chama Bill Johnson, que ele falou que você chama de atraso, Deus chama de processo. Então, às vezes, o que você está aguardando essa providência de Deus é o processo dele na nossa vida, na sua vida, na minha vida. Tem uma outra frase também do Thiago Brunet que eu sempre me vem à mente quando eu penso em processos, que eu até já citei, acho que numa das outras devocionais que a gente fez, que ele fala assim, a lagarta não precisa de um milagre para virar borboleta, ela precisa de um processo, Então, às vezes a gente está nesse processo, né? E aí, e pensando sobre todas essas questões, sobre a mensagem de ontem do pastor, meditando sobre tempo, uma amiga muito querida minha que até tá aí, a Magda, que é uma irmã que Deus me deu, uma irmã querida mesmo, a gente estava conversando, ela falou assim, Cá, existe nesse processo todo, existe o tempo de Deus é perfeito, e durante esse processo Deus vai revelando que o tempo dele realmente é perfeito, é precioso, né? Há 6 anos atrás, mais de 6 anos agora, né? Quando eu engravidei em 2014, a gente já morava... Camila, antes de você entrar no seu, eu sei que você vai falar do seu testemunho, né? Deixa eu fazer só um comentário sobre o que você estava dizendo de processo. Muitas vezes, se não a maioria das vezes, esse processo tem muito a ver com o nosso coração, com a crença do nosso coração também, com a fé, né? E muitas vezes a gente tem que passar esse processo de aprender a ser grato, primeiramente,
que a gratidão, ela anda de mãos dadas com a fé, né? Se você tem fé no seu coração, você vai ser grato, porque você crê nesse amor que ele leu aqui no início, você crê nele. Então, muitas vezes, a gente tem que passar esse processo de aprender, de fato, a crer com o nosso coração, né? A gente crê muitas vezes de boca, mas quem precisa crer é o nosso coração. E aprender a ser grato. Aprender a ser grato. Por isso que a gente insiste, né? Que o primeiro momento da manhã, que o primeiro dia do mês, que o primeiro dia da semana seja o momento de agradecer antes de qualquer coisa, né? Sim. Então, Sim. eu creio que Deus, ele espera, ele está nesse processo com a gente, dessa fé que ele nos deu, dela ser ativada e a gente poder ser muito mais gratos, né? Que essa seja a nossa oração. Sim, é verdade, com certeza. Gratidão é tudo. Quando a gente entende esse princípio, né, que em tudo dai graças, né, porque essa é a vontade de Deus, a gente realmente é uma chave poderosa. Essa gratidão é uma chave poderosa que Deus colocou mesmo na nossa mão, né, para a gente ativar, né, para a gente usar e usufruir dela, né? É verdade. Então, aí, como eu estava falando, eu trabalhava em São Paulo, sou paulistana, moro aqui em Sorocaba desde 2012, já há 8 anos, e aí a gente manteve, eu e o Sérgio, os nossos empregos lá em São Paulo, mesmo morando aqui em Sorocaba. Então, eu ia e voltava de fretado todos os dias, nunca foi um problema para mim, e aí em 2014 eu engravidei do Pedro, né? E aí continuei trabalhando durante toda a minha gravidez, só que aí na licença maternidade, eu lembro que já faltava uma semana para eu voltar a trabalhar e na minha cabeça já estava tudo certo, meio com o coração apertado para trabalhar, mas eu ia voltar. Só que aí o Pedro teve uma febrinha dessas de bebezinhos, né? Acho que foi pós-vacina, se eu não me engano, não lembro ao certo, mas eu lembro que ele teve uma febre. E aí eu falei, meu Deus do céu, semana que vem eu volto a trabalhar e eu não, a minha mãe, minha família toda em São Paulo, eu não, até hoje, aliás, eu não tenho rede de apoio assim, é diretamente minha mãe que mora perto, minha mãe continua morando lá em São Paulo. Então eu falei, meu Deus, o que vai acontecer se eu deixar o Pedro aqui em Sorocaba e for trabalhar em São Paulo e ele tiver uma febre dessa? Como que eu demoro 2 horas para chegar, o que eu vou fazer? E aí eu fui orar, eu e o Sérgio conversamos, e aí a gente decidiu que eu ia pedir demissão e ia me dedicar à maternidade, pelo menos no primeiro ano, né, de vida do Pedro. A nossa intenção era essa, que eu ficasse até ele fazer 1 aninho, e aí depois eu voltaria a trabalhar. E eu me lembro que eu até, durante a licença maternidade, eu tinha feito uma reserva financeira, porque eu estava em casa, né? Então, eu guardei todo o dinheiro, praticamente sem mexer do meu salário. Aí a gente fez umas contas e falou assim, ó, com essa reserva que você fez, dá pra gente viver esse primeiro ano do Pedro sem mexer nas nossas finanças e vai dar tudo certo. Aí tudo bem, a gente passou o primeiro ano, aí quando acabou a minha reserva, que a gente passou a viver só com o salário do Sérgio, aí que a gente se apertou um pouquinho, mas logo se acertou, e só que aí eu não consegui voltar a trabalhar. Não consegui uma nova oportunidade, e aí eu fui ficando nisso, já se passaram 6 anos, né? Agora que o Pedro fez 6 anos em novembro, tentei já voltar algumas vezes, não consegui, fui fazendo outras coisas, fui fazendo minhas coisinhas para sempre ter um dinheirinho, e a gente foi tocando a vida. E aí, em janeiro, aconteceu já em janeiro que o meu marido perdeu o emprego, né, de 13 anos, né, estável, que foi até o testemunho do Sérgio que eu contei no mês passado, né, então nem vou gastar muito o meu tempo com isso, porque vocês já conhecem. Mas aí, a partir de janeiro, a gente conversou que também eu deveria voltar a procurar mais, como me fugiu agora a palavra, mas enfim, que eu deveria me dedicar mais a essa questão de voltar a trabalhar, que já era tempo. Eu continuo sem rede de apoio, como eu falei, minha mãe continua lá em São Paulo, mas eu falei, a gente pensou, o Pedro já está numa idade boa, que já dá para ele ficar na escola integral, é mais tranquilo, então
para a gente não passar esse susto de novo, volta a procurar com mais intensidade. E aí eu voltei, aí aconteceu a bênção em março do Sérgio ser recolocado, está trabalhando agora na Baia como PJ, né, como terceiro, não como funcionário da Baia, mas está lá como terceiro, está super feliz. Depois de amanhã já faz um mês que ele está lá, motivado. E aí o que aconteceu? Em abril, depois eu contei o testemunho dele, né? E aí em abril eu continuo procurando, mandando meus currículos, mas aí eu conversando com uma amiga minha que faz crochê também, uma crocheteira, como a gente fala, ela falou assim, cara, a minha irmã, na empresa dela, está precisando de uma pessoa que é de marketing. Você não é formada em marketing? Eu falei assim, eu sou, Liz, eu sou formada em publicidade, mas a minha experiência profissional não é em publicidade, minha experiência é em RH, com recrutamento e seleção. Apesar da minha formação, eu sempre trabalhei com RH. Ela, sério? Eu falei, sério. Ela, é porque a minha irmã está precisando exatamente de uma pessoa de RH para fazer recrutamento de publicitários, de marqueteiros. E eu pensei em você porque eu pensei que você, por conta da sua formação em marketing, poderia, de repente, ela te ajudar, te ensinar o trabalho, mas eu não imaginei que a sua experiência era exatamente essa que ela precisava. Aí eu falei, ela falou, você me manda o seu currículo agora? Eu falei, mando sim. Aí mandei, e aí a irmã dela mandou para uma outra agência de RH, enfim, eu passei por todo um processo seletivo, tive que fazer projetos, tive que fazer apresentação, foi durante 2 semanas, assim, apesar de ser indicação, eu cumpri todas as etapas, né, do processo seletivo. E aí, quarta-feira passada, eu tive a boa notícia de que eu fui escolhida para voltar para trabalhar com eles. É uma agência de marketing digital lá em São Paulo. Só que toda vez que eu estou contando esse testemunho, eu estou falando que essa vaga, esse trabalho, não foi simplesmente um trabalho que Deus me deu. Deus me deu ele de presente com papel dourado e laço vermelhos, porque o mais precioso ainda é que como eu falei, eu não tenho rede de apoio com o Pedro aqui em Sorocaba, né? Somos só eu e o Sérgio, só nós 3, né? Mas Deus pensou até nesses mínimos detalhes, porque a vaga ela é 100% home office, não só por conta da pandemia, né? Ela a estrutura da agência é assim, né? Todos eles trabalham de home office. Então, eu começo quarta-feira, vou trabalhar aqui na minha casa, vou conseguir colocar o meu filho para ir na escolinha de van, conseguir continuar acompanhando. Se tiver algum probleminha, a gente está aqui, eu e o Sérgio, a gente está aqui. E o meu Deus maravilhoso, que o seu amor dura para sempre e é leal, me concedeu esse presente. Então, eu tinha que testemunhar, porque eu sei, principalmente com vocês, né? Porque a gente está junto desde janeiro, primeiro com provérbios, estudando provérbios depois de janeiro, com a semana de gratidão. E eu, na minha vida, o segundo testemunho, no segundo mês, né, que eu venho testemunhar sobre a provisão fiel de Deus no trabalhos e oportunidades, e que Deus realmente tem o tempo dele. O tempo de Deus é perfeito. Era esse tempo que eu precisava, que Deus tinha determinado para mim, que era o tempo de eu voltar a trabalhar dessa maneira, da maneira que eu precisava, adequada à minha necessidade. E o trabalho veio até mim, praticamente. Eu mandei muitos currículos, mas o trabalho veio até mim para a honra e glória do Senhor, né? E aí eu queria Não foi nem dos currículos que você Não. mandou, né? Não. Do seu esforço. É verdade. Deus, o Espírito Santo trouxe a memória para essa minha amiga, que a gente nem é tão íntima, mas somos conhecidas, mas no momento certo o Espírito Santo tocou no coração dela que ela tinha que falar comigo. E aí deu tudo certo. Camila, você sabe que eu vejo assim, muito importante uma atitude que você fez, que às vezes é difícil para a gente, né? Você como profissional, você teve um olhar acima da naturalidade, você priorizou o cuidar do seu filho.
quão isso é Sim. agradável para Deus, né? O quanto a criança Sim. precisa um pouco mais da nossa presença, de um tempo maior nesse período inicial, e você teve essa fé de deixar o seu Sim. trabalho para cuidar da sua família, cuidar do seu filho, e agora Deus te dá de volta para você, né, esse tempo que agora ele já está maior, que você já tem Sim. condição, e ainda dessa maneira, que você ainda fique ali por perto, que seja tudo mais fácil, né, para ir e vir, Sim. e enfim, é uma semente que a gente planta, né, uma semente de fé. Às vezes a gente não quer abrir mão das coisas, mas o Senhor é que cuida da nossa vida, né? Eu lembro um tempo que eu fui fazer prova de mestrado e muita leitura, é muito estudo, né? E a Luísa era bem pequena, eu não tinha tempo para estudar também. Então, eu lembro que muitas vezes assim, eu tirava uma tarde, deixava ela com uma moça que me ajudava, sempre me ajudou, uma pessoa de confiança. E naquelas 3, 4 horas que eu tinha, era algo sobrenatural. Eu conseguia dar conta assim, de coisas que eu jamais imaginava. Eu terminava de escrever aquele negócio, eu falava, meu Deus, como é que pode? Não era algo natural, sabe? Então, porque eu não tinha, né? E o Senhor, eu creio nisso, Ele age dessa maneira, naquilo que a gente não pode, mas Ele olha também as nossas atitudes de fé, né? E são como sementes que a gente planta e depois a árvore cresce, né? Agora você vai colher frutos dessa fé que você teve lá atrás. Sim. Que lindo o seu testemunho. Obrigada, E eu tô aqui super emocionada, né? Porque a gente, como você disse, a gente está junto. E quando uma de vocês alcança algo, quando uma de vocês vem e dá um testemunho assim, nossa, o nosso coração fica explodindo também, e a gente compartilha com você dessa gratidão, viu, Camila? Ah, glória a Deus, eu fico muito feliz também. E uma coisa que eu queria, para fechar, para finalizar, e quando eu estava pensando nisso, de como expressar isso aqui, né, para vocês, eu estava pensando também, não esse é o tempo do Senhor, mas o que eu quero dizer assim, que eu estou aqui no 2º mês contando testemunho, não é porque eu sou filha predileta de Deus. Eu sou filha do rei, ele me ama muito e eu tenho usufruído desse amor. Mas o que eu quero dizer é que isso não acontece só comigo, com a Sueli, com a Eli, isso acontece com todos nós, né? Deus, porque era o tempo de Deus e por isso que ele resolveu me presentear. Então, quando a gente se deleita no Senhor, aquilo que a Sueli acabou de falar, quando a gente deposita a nossa fé, as nossas sementes, e vai cultivando nesse relacionamento de amor com Deus, no tempo dele, as coisas se realizam. Às vezes de uma maneira que a gente não imagina, ele provê, por isso que fala lá que os pensamentos dele são muito maiores do que os nossos, né? Ele proveu para mim de uma maneira que eu não havia planejado, mas ele proveu. E eu tenho certeza que vai prover na sua vida também. E se eu estou aqui testemunhando, a gente já tem aprendido que quando a gente conta é porque Deus vai fazer de novo. Essa atmosfera está no ar agora aqui. Então eu acredito que o nosso Deus fiel vai proporcionar, como a Magda está falando, o tempo de colheita para todos nós também aqui. Graças a Deus, Camila. Olha, nós estamos vibrando, viu, com o seu testemunho. Agradecemos a Deus. Muito obrigada, Senhor, pela sua vida e por tudo que Ele tem feito na sua casa, né, na vida do Sérgio, na sua e do Pedro. É muito bom ter esses testemunhos. Se você que está aí conosco, está nos ouvindo, mesmo você que está chegando agora, se você tem esse testemunho, escreva aqui ou deixe o seu contato para que você possa compartilhar. É muito importante a gente compartilhar o testemunho. É uma maneira de agradecer a Deus pelo que Ele está fazendo, né? E é isso para isso que nós estamos aqui. Muito obrigada, minha amiga. Eu que agradeço. Um beijo grande. Amanhã estamos de volta com esse momento de gratidão a Deus. E você é convidado. Gente, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui, que estão aqui. Amanhã a gente te espera novamente e divulgue, convide outras pessoas
para vir. Vocês veem como é maravilhoso esse tempo de gratidão. A nossa vida muda, os nossos pensamentos mudam, a nossa rotina muda. Vale muito a pena. Então chame outras pessoas para estarem aqui amanhã. Tá bem? Um grande beijo para todos. Camila, Eli, muito obrigada. E amanhã a gente está junto novamente.